Oi, pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Clube do Livro, a mais uma leitura comentada. E hoje nós vamos começar uma série de aulas falando sobre este livro aqui, Ri, a chave do entendimento para a chave do entendimento da psicologia masculina de Robert A. Johnson. Robert, que é um psicólogo junguiano, e ele traz, neste livro, para discorrer sobre esse livro, ele traz o mito do Santo Graal, o mito de Parzival. Através do mito de Parzival, na busca pelo Santo Graal, ele vai esmiuçando esse mito e explicando como que esse mito ele está ligado a chaves para entender a psicologia masculina. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o prefácio, introdução e eu vou ditar aqui o próprio mito em si que tem escrito no apêndice. Então, a gente vai começar discorrendo sobre o prefácio, vamos falar sobre a introdução e depois eu vou ler o mito completo para vocês que têm neste livro. A partir daí, nós vamos começar cada aula falando de um capítulo. São um total de 10 capítulos. Ou seja, nós vamos ter 11 aulas no total. A primeira aula hoje, prefácio, introdução e o mito propriamente, e depois 10 aulas discussando cada partezinha do mito dentro da análise de Robert A. Johnson. Então, eu vou trazer alguns parágrafos, algumas frases que estão contidas neste livro e a gente vai conversar, eu vou analisar, vou aprofundar o conteúdo que eu trago aqui. Tá bom? Então, vamos começar com o prefácio. Antes da gente começar, uma coisa que é interessante dizer também, que este livro, ele é de uma trilogia. She, que é a chave do entendimento da psicologia feminina, que aí ele vai trazer um outro mito, e o livro We, né, que é o conjunto do she e he, dele e dela, ele e ela. Hoje nós vamos falar sobre he, e futuramente eu vou abrir para fazer também do livro she e do livro we também. Tá bom? Então vamos começar com um prefácio que foi escrito pela Ruth Tiffany Banhouse, que é uma médica assistente de psiquiatria da Universidade de Harvard, em Massachusetts. Então, vamos lá. Ela começa o prefácio dizendo o seguinte: as mulheres, na realidade, não sabem tanto a respeito dos homens como imaginam. Desenvolveram, através dos séculos, muita habilidade nas técnicas de como adaptar-se a eles, mas isso não significa tê-los compreendido verdadeiramente. As mulheres não fazem ideia da luta intrincada que se processa na transição da infância do homem à maturidade. Elas não imaginam como é longa e árdua a estrada que deve ser percorrida pelo menino que precisa separar-se da matriz indispensável, da mãe nutriente, e aventurar-se por um caminho próprio, um caminho que não é o dela, e que, ao garoto, não é dado conhecer por conselhos ou por exemplos vindos da mãe. Então, nesse início de prefácio, a Ruth Tiffany fala que o caminho de amadurecimento do menino para o homem é diferente do caminho de amadurecimento da menina para a mulher. E essa diferença, a mulher não entende como é que funciona. É o que essa médica está dizendo. Que é muito difícil para um homem, para um menino se tornar um homem. E que por mais que as mulheres conhecem essa estrada que o menino precisa percorrer, ela diz que as mulheres não sabem tão bem assim. O menino, considerando que tudo isso é fácil ver que a menina precisa aprender a ser como sua mãe, enquanto que o menino deve ser diferente dela, sem que esta diferença, todavia, degenere para o antagonismo ou para o medo. Infelizmente, as atuais condições da cultura ocidental, na grande maioria das vezes,
favorecem esse deplorável resultado com funestas consequências. Ou seja, o menino, como eu disse, para se tornar um homem, ele vai para um caminho diferente da menina para se tornar uma mulher. Ou seja, o menino, para ele se tornar um homem, ele tem que ser diferente da mãe. E é importante que seja, é importante que haja essa diferenciação, mas que essa diferenciação não seja um antagonismo, ou seja, que não se tornem inimigos por conta disso. Não é só porque o caminho é diferente que tenham que ser inimigos ou combatentes um do outro. Ela fala que hoje em dia, a nossa cultura atual, como o caminho é diferente, as mães veem isso como uma afronta do menino, que não faz aquilo que eu quero, que não faz aquilo que eu mando. Simplesmente porque o caminho é diferente. Os hormônios de crescimento de mulheres e homens são diferentes também. O tempo, por conta de vários fatores hormonais, também é diferente. Então, essa diferença, de acordo com essa assistente de psiquiatria, não deve ser vista como algo antagônico, no sentido de inimigo, de algo para se combater, mas algo para ser compreendido, para ser entendido. Bom, continuando, vamos para a introdução. A mitologia e o nosso conhecimento de Deus. Uma introdução à história do Santo Graal. Vamos lá. Contudo, para a maioria das pessoas, hoje em dia a palavra mito é tida como sinônimo de fantasioso ou ilusório. Isso se dá pela ideia distorcida de que os mitos eram uma forma infantil pela qual o homem primitivo tentava explicar os fenômenos que hoje são esclarecidos pela ciência. Ou seja, que as pessoas comumente acreditam que os mitos eles são uma maneira meio infantil que as civilizações antigas criaram para falar sobre coisas que eles não sabiam explicar, tipo trovão. O trovão não é o trovão, é Zeus lançando um raio para a humanidade, que não sei o quê, porque na época não se sabia dos choques, né, elétrons e tal, na nuvem que gera o trovão, aí dizia eu quero um ser, e jogava e tudo mais, mas também não era essa a intenção dos povos antigos, de acordo com o Robert. Eles estavam tentando falar sobre coisas mais profundas. O quê? Mas alguns psicólogos e antropólogos estão nos ajudando a ver os mitos sob uma outra luz, a entender que a mitologia reflete os vários processos psicológicos e espirituais que se desenrolam na psique humana. Ou seja, que os mitos eles falam sobre o ser humano e não sobre o processo da natureza. Os mitos falam sobre processos psicológicos e espirituais humanos e utilizam das forças da natureza para enfeitar, para explicar, para falar, para simbolizar. Mas não é as forças da natureza não é o objeto principal. É o processo psicológico e espiritual que é evidenciado. Então, a gente tem, por exemplo, na mitologia grega, a gente tem vários deuses e deusas no panteão. Cada deus e deusa representa o quê? Representa um processo psicológico. Representa valores, virtudes e até mesmo sombras, porque os deuses também têm sombra. Então, o principal não é o raio de Zeus, é o processo psicológico e espiritual que representa a personalidade de Zeus, que tem suas virtudes e também tem as suas sombras. A mitologia explica as sombras, como trabalhar elas, quais sombras podem surgir dentro desses tipos de personalidade e a trabalhar a si mesmo através desses contos, né? E Jung foi um exemplo, né, desses seres que tentaram, pelo menos, se esforçaram para explicar sobre essa questão. Os mitos são representações espontâneas do inconsciente, de verdades psicológicas e espirituais. Ou seja, essas histórias são manifestações, de acordo com Jung, do inconsciente coletivo. São histórias que explicam a psique humana. Para Jung, os mitos fazem sentido para todos
porque representam de forma alegórica, ou seja, simbólica, os arquétipos, ou seja, padrões de vida universalmente reconhecidos. Um arquétipo é como se fosse uma ideia primordial de algo. Então, um arquétipo é algo que tem uma forma e representa algo subjetivo, tá? É um símbolo, uma representação de um valor, de uma virtude, de uma qualidade, de um objeto, o que quer que seja, tá? Então, o mito para a humanidade em geral, um mito está para a humanidade em geral, assim como o sonho está para o indivíduo. O sonho mostra a alguém uma verdade psicológica importante sobre si próprio. O mito, em contrapartida, mostra uma verdade psicológica importante que se aplica a toda a humanidade. Então, o sonho vai falar sobre um momento psicológico de um indivíduo. Um mito fala sobre um momento psicológico da humanidade. A ideia central da psicologia de Jung é o seu conceito de individuação. É importante eu sublinhei isso aqui, porque o livro vai trazer essa temática da individuação. É muito importante entender esse processo para entender todo o mito e o que o Robert está trazendo nesse livro. Então, ele fala que a ideia central da psicologia de Jung é o seu conceito de individuação, isto é, o processo pelo qual a pessoa vai se tornando progressivamente, durante toda a sua vida, o ser pleno, unificado, tal como almejado por Deus. Como consequência, há uma expansão gradual da consciência do ser e também uma capacidade sempre maior da personalidade consciente em refletir o self integral. O ego pode ser entendido como sendo o centro da consciência, o eu dentro de nós, aquela parte com a qual nos identificamos conscientemente. O self é o nome dado à personalidade total, ao ser na sua potencialidade, ao ser que está dentro de nós, desde o início, procurando ao longo da vida ser reconhecido e manifestado através do ego. Então, da individuação envolve a pessoa em problemas psicológicos e espirituais de grande complexidade. O processo da individuação, tá? Um problema difícil é a questão de aceitar. Um problema difícil da individuação é a questão de aceitar o seu lado sombra, aquele lado escuro, indesejado e perigoso da personalidade que está dentro de cada um e que conflita com nossas atitudes e ideias conscientes, mas com o qual todos precisamos conviver se quiserem tornar-se plenos. Tem uma frase de Jung que reflete sobre isso, que ele fala: ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a sua própria escuridão. Esse é o processo de individuação. É quando a gente vai pegando essas memórias, é quando a gente vai pegando esses hábitos, é quando a gente vai pegando esses condicionamentos, essas crenças que fazem a gente agir, falar de maneira nefasta, trevosa, negativa, e integrar isso na nossa própria psique. Não rejeitar isso, mas individuar, ou seja, pegar esses fragmentos e desfragmentar, ou seja, unificar. Isso é individuação, é tornar-se pleno, totalmente pleno sobre si. A individuação não é perfeição, é tornar consciente, é integrar tudo o que confere a nós mesmos, sem exceção. A rejeição da personalidade sombra resulta numa divisão interior e no estabelecimento de um estado de hostilidade entre consciente e inconsciente. Ou seja, a parte sombra que a gente rejeita, que vai ser recalcado no nosso inconsciente, vai querer vir à tona, vai querer comandar a nossa vida. E é aí aonde a gente perde a consciência e acaba fazendo coisas que não são muito legais, quando esse lado sombra assume, porque a gente reprime com tanta força
E vai chegar uma hora que ele vai fazer uma força grande de volta, ou mesmo a gente vai passar por momentos da nossa vida onde a gente vai estar enfraquecido psiquicamente falando, e aí esses conteúdos inconscientes, essa sombra vem à tona e toma conta da gente. A aceitação e integração da personalidade sombra é um processo muito difícil e doloroso, mas que tem por consequência o estabelecimento da unidade e do equilíbrio psicológico, que de outra forma não seriam atingidos. Pessoal, é difícil e doloroso a gente ter que assumir certas questões dentro da gente que a gente não quer, né? Exige-se uma humildade, né? Os 3 pilares do autoconhecimento, né? Coragem, sinceridade / humildade e disciplina. Precisa ter uma coragem, uma humildade, uma sinceridade muito grande para se olhar no espelho e falar, eu estou sendo muito vaidoso, eu estou sendo arrogante, assumir todos esses hábitos que a gente tem dentro de nós, aquelas corrupções, mesmo que pequenas. Mas eu não roubo milhões, eu não roubo cofre público, eu não roubo merenda de criança. Mas tem as pequenas corrupções. Mas eu não agrido a minha esposa, meu marido. Mas e os animais? E o meio ambiente? E a natureza? E os objetos? É uma arrogância muito grande humana achar que só o ser humano, que o ser humano é o centro da existência. Como se, tipo assim, eu não agrido outro ser humano. Então tá tranquilo, eu posso agredir um animal, que o animal não tem alma, né? E aí falavam sobre as pessoas de pele negra, que pessoa de pele negra não tinha alma, por isso podia ser escravizado e torturado. Então, é muito doloroso, difícil a gente assumir isso dentro de nós. Tipo, cachorro, a gente passa a mão, a gente dá carinho, dá comida, trata aqui como se fosse um ser humano. Mas a vaca, porco, galinha, peixe, não. Então, é difícil a gente assumir essas partes sombras de dentro de nós. Essas partes que não permitem que a gente ame incondicionalmente. Né? Como disse Jesus, quem nunca cometeu um pecado que atire a primeira pedra. Reconhecer esses pecados internos, esses vícios de atitudes, é muito difícil, é muito doloroso. O ego, o nosso ego, ele se revolta, né? Ainda mais difícil é a incorporação que o homem deve fazer do seu elemento inconsciente feminino e que a mulher deve fazer do seu elemento inconsciente masculino, né? Esta mulher interior no homem, Jung chama de ânima, ou seja, a mulher, a parte feminina que permanece dentro do homem, ele chama de ânima. E o homem interior, a energia masculina dentro da mulher, ele chama de ânimos, tá? A incorporação do elemento feminino dentro do homem é uma questão psicológica de grande sutileza e dificuldade. Mas a menos que ele consiga fazer isso, não pode sequer ter esperanças de compreender todo o mistério do seu próprio self. Porque, de acordo com Jung, o self ele não é nem masculino nem feminino. Ele é o perfeito equilíbrio de ambos. Ele não é 50% masculino, 50% feminino. É a totalidade disso. Não existe, no self não existe essa separação. Só que para a gente viver esse self, a gente precisa estar confortável com a energia feminina dentro de nós, no caso dos homens. E as mulheres, para se individuarem, elas precisam estar confortáveis com a energia masculina dentro delas. Eu percebo que hoje em dia o homem tem muito mais dificuldade de se sentir confortável com qualidades femininas do que mulheres se sentirem confortáveis com qualidades masculinas. Quando a gente está aqui falando de masculino e feminino, não estamos falando de corpos biológicos, tá? Estamos falando de qualidades. Por exemplo, um homem que ele é generoso, que ele é amoroso, que ele é doce, que ele é acolhedor, é um homem que não necessariamente perde sua virilidade. Não é perder a virilidade para ser uma pessoa mais gentil. É ser tão viril e generoso ao mesmo tempo. Não é 50-50, é 100%, 100%, 200%, 200%. E eu costumo falar isso.
Inclusive, para a gente ser uma pessoa generosa, que é uma qualidade mais feminina, uma pessoa doce, acolhedora, a gente precisa ter a qualidade masculina da força, da virilidade, da defesa, da proteção. Porque uma pessoa que ela é gentil, ela precisa ter sentido de autoproteção, ou seja, de força, de enfrentamento, caso seja necessário, para defender a sua própria generosidade. Essa dinâmica entre masculino e feminino é evidenciada entre os polos dos gêneros, mas é evidenciada também dentro da psique humana. Uma pessoa que ela é generosa, mas que ela não tem esse senso de autoproteção, de força, de bater na mesa caso seja necessário para se proteger, essa pessoa não consegue ser generosa. Quanto mais generosa uma pessoa se torna, ela também se torna uma pessoa capaz de proteger essa generosidade dela. Ou seja, ela tem tantas as qualidades masculinas e femininas bem equilibradas dentro de si. Ela se sente confortável em ser acolhedora, mas também se sente confortável em se defender, ter força, proteger, ter intrepidez para proteger essa generosidade. Então é disso que o Jung está falando, desse jogo, dessa dança dentro de nós, de ambas as qualidades, tanto masculina quanto feminina, tá? Só para explicar bem isso. Há um outro problema. Essa realização do self é algo problemática para a consciência cristã tradicional. A consciência cristã típica tem sido treinada ao longo dos séculos para almejar nada menos que a perfeição, para levar uma vida sem manchas, uma vida perfeita. Somos ensinados, e isso a despeito do Novo Testamento, que, no fundo, Deus não é muito paciente com nossas imperfeições, com o nosso lado escuro e sombrio. Ou seja, se por acaso a gente tem um lado sombra, se a gente assume um lado sombra dentro de nós, a gente vai para o inferno. A gente vai não só para o inferno, mas a gente vai ficar eternamente lá. Tipo, né? O problema não é nem só ir para o inferno, é que não tem nem outra opção. Então, a individuação, a iluminação, a realização do self é praticamente impossível para uma consciência, para alguém que vive uma religiosidade cristã típica, assim, mais ortodoxa, porque vê o pecado, vê esse lado sombra como uma ida sem volta para o inferno. Então, ela vai reprimir mais ainda isso tudo. E ela vai viver uma vida neurótica. Ela vai viver por quê? Porque ela vai viver uma briga ferrenha e eterna entre o consciente e o inconsciente dela, onde essas sombras estão lá reprimidas. Essa pessoa não vai conseguir começar o processo de individuação, porque o processo de individuação é olhar para essas sombras sem julgamento, sem projetar no outro, é assumir essa responsabilidade e olhar para isso para integrar. O que é integrar? É purificar, é tirar a lama que está ali em volta daquele talento, por exemplo, e integrar o talento sem a lama. Isso é integrar. Não é que eu tenho que assumir que eu sou uma pessoa má, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Não. Nesse sentido de continuar sendo. É olhar, aceitar e entender, integrar, tirar a lama e trazer a luz, ou seja, os benefícios de que possa ter naquilo. Por exemplo, às vezes uma pessoa corrupta é uma pessoa extremamente magnética, é uma pessoa que tem a habilidade de comunicação, só que usa para enganar, para manipular, para mentir. Então, a integração dessa sombra, no caso, seria aceitar isso, tipo, realmente, eu faço isso para o mal, limpar isso no sentido de depurar o gosto, não fazer mais isso para o mal, mas utilizar esse talento para o bem. Isso é integração de uma sombra. Você pega esses talentos que a pessoa utiliza para fazer o mal e faz para o bem. A pessoa vai integrar isso. Não é rechaçar, no sentido tipo, eu sou magnético, eu tenho uma habilidade de convencimento, de comunicação, mas como eu não quero utilizar isso para o mal, então esse talento em mim nem existe. Eu vou reprimir essa parte em mim. Muitas pessoas, quando começam um processo de individuação, de autoconhecimento, tendem a fazer isso. Tipo, eu não quero nem tocar nisso, porque se eu tocar nisso, eu sei que eu vou fazer o mal.
isso também não é individuação. A individuação é essa integração, essa aceitação e essa transmutação, essa alquimia interior dessa sombra. É pegar a parte luz disso e transmutar a sombra. Transmutando a sombra, a gente integra a parte luz e começa a agir para o bem. Toda pessoa que pratica qualquer mal tem um talento ali, tem uma luz ali. Isso é o que precisa ser transmutado e ser integrado à parte luz, o talento disso tudo. A psicologia da individuação, entretanto, mostra que a meta desse processo que leva ao ser total não é a perfeição, mas sim a plenitude. O indivíduo, na sua inteireza, não é sempre intocável, sem culpa, puro, mas é aquele em quem não se sabe como todos os seus aspectos integrados, todos os seus aspectos foram integrados no ser total, que é essa questão dos talentos que eu falei, todos os aspectos foram integrados. A pessoa pega esses talentos e ela utiliza para o bem e não para o mal. Isso é uma integração de uma sombra. Isso é o processo de individuação. Não é rechaçar nada. É purificar tudo e integrar a parte boa. Esta paradoxal unidade do self não pode ser entendido ou compreendido racionalmente. O ego pode sentir a unidade do self, mas não pode compreendê-la logicamente. É por isso que muitas pessoas, quando em meditação profunda, por exemplo, tem esse vislumbre do self, do eterno, da partícula divina, do reino dos céus, qualquer nome que se dê para isso que transcende o ego, a pessoa não consegue falar. A pessoa não consegue colocar, simbolizar muito bem, racionalmente, o que ela experimentou. Ela consegue simbolizar, ela consegue criar um mito sobre o que ela entendeu, sobre o que ela sentiu. Ela consegue contar uma história, talvez, mas ela intelectualmente ela não consegue, racionalmente, ela não consegue dizer, foi isso, isso e aquilo. Ela sente, mas a verbalização se torna limitada, porque o self ele é ilimitado. Então, como é que você vai limitar em palavras racionais uma experiência que é de ilimitação? Uma experiência de alguém que se torna ninguém e se torna tudo. Como é que alguém vai limitar em palavras uma experiência que é a própria, é algo que é ilimitado? Você experiencia não ter tempo, espaço, corpo, identidade, nada. Você é tudo e nada ao mesmo tempo. Então, como é que você vai limitar isso em palavras? Não dá, né? Então, esse foi o prefácio e a introdução. Agora eu vou falar do mito propriamente dito, ou seja, eu vou aqui contar o mito que ele traz no apêndice do livro. São algumas poucas páginas aqui, não é muito grande, tá? Então vamos lá. A Lenda do Santo Graal, por Chatrian de Troyes. Um resumo, ou seja, ele traz aqui um resumo desse mito, tá? Contado. Esse mito, de acordo com o livro, existem tanto em francês, inglês e em outras línguas também, mas ele prefere o francês, perdão, porque o francês foi o primeiro, assim, digamos, é o mais antigo que ele encontrou. Porque sabe como é que é, né? Vai modernizando, muda aqui, muda ali, e aí você vai perdendo a essência do mito. Então ele prefere utilizar um mito escrito em francês porque preserva ele na parte quando ele foi criado, tá? Então vamos lá. O Santo Graal, o cálice da última ceia, é guardado num castelo cujo rei fora gravemente ferido e sofre continuamente, dada a impossibilidade de que suas feridas venham a cicatrizar. Todo o país e seu povo estão em desolação e sofrimento. O rei foi ferido no início da sua adolescência, quando, certo dia, vagando pelos bosques, encontrou um acampamento abandonado. Nele havia um salmão assando num espeto, do qual, como estivesse faminto, serviu-se de um pedaço.
Ao fazer isso, queimou seriamente os dedos. Para aliviar a dor, lambeu os dedos após comer um pedaço do peixe. Passou então a ser conhecido como Fisher King, ou seja, o rei peixe, assim, o rei pescador, por ter sido ferido por um peixe. Também foi ferido nas coxas e por isso não pôde mais gerar. E todo o país tornou-se estéril como ele. O rei permanece sempre deitado em sua liteira e precisa ser carregado para onde quer que vá. Às vezes, porém, consegue pescar, e esses são os únicos momentos em que se sente feliz. O Fisher King impera no castelo onde é guardado o Graal, mas não pode tocá-lo, nem pode ser curado por ele. O bobo da corte profetizara que ele se curaria quando algum tolo, absolutamente ingênuo, chegasse à corte. Numa região isolada, vive um menino com sua mãe viúva, cujo nome é Heart Sorrow, dor de coração. No início, o garoto parece não ter nome e só muito mais tarde é que ele próprio fica sabendo que se chama Parzival. Seu pai, cavaleiro, fora morto ao tentar salvar uma donzela. Seus dois irmãos também haviam sido mortos em pelejas. Sua mãe, então, levou-o para bem longe e o criou em circunstâncias primitivas. Ele usa roupas grosseiras, tecidas em casa, não tem instrumentação alguma, não faz perguntas. É um jovem simples e ingênuo. No início da sua adolescência, vê 5 cavaleiros montados em seus cavalos e fica fascinado pelos arreios dourados e escarlates, pelas armaduras, pelo vestuário. Corre para a mãe e diz-lhe que vira 5 deuses e que quer sair de casa para segui-los. A mãe chora, pois ali alimentara esperanças de que ele não sofresse o mesmo destino do pai e dos irmãos. Entretanto, dá-lhe sua bênção e 3 conselhos. Deverá respeitar as donzelas, deverá ir à igreja todos os dias, na igreja encontrará todo o alimento que necessitar, e, finalmente, não deverá fazer nunca nenhuma pergunta. Parte Parzival à procura dos 5 cavaleiros. Não os encontra e passa toda sorte de aventuras. Um dia encontra uma tenda, e como em toda a sua vida apenas conhecera uma simples cabana, supõe ser a tenda da igreja de que falara a sua mãe. Vê então uma donzela usando um anel e, obediente ao conselho de sua mãe, abraça a jovem para manifestar-lhe seu carinho. Depois tira-lhe a joia do dedo e a coloca em seu próprio. Vendo a mesa posta e supondo tratar-se do alimento de que lhe falara a mãe, põe-se a comer, sem saber que o banquete estava preparado para o namorado da donzela. Aflita, a jovem implora a Percival que se vá, porque se seu cavaleiro o encontrar ali, certamente o matará. Parzival vai-se embora e no caminho encontra um monastério convento feito em ruínas. Não pode restaurá-lo, mas jura voltar para retirar o encantamento quando se sentir mais forte. Logo depois, depara-se com o Red Knight, o cavaleiro vermelho, que acabava de voltar da corte do rei Arthur. Fica maravilhado com ele e diz-lhe que também gostaria de ser cavaleiro. O Red Knight recomenda-lhe que vá à corte de Arthur e ele vai. Na corte mora uma donzela que não ria havia 6 anos, da qual uma velha lenda dizia que quando ali chegasse o melhor cavaleiro do mundo, ela voltaria a rir, a sorrir. Quando a jovem vê Parzival, desata a rir, fato que muito impressiona a corte. Arthur, então, o sábio jovem cavaleiro, dá-lhe um escudeiro e lhe diz que poderá ter a armadura e o cavalo de Red Knight, desde que os possa por si próprio conseguir. Parzival vem a reencontrar o cavaleiro, mata-o e veste a armadura por cima de suas roupas grosseiras. Em seguida, vai para o castelo de Garnamond,
que o treina na arte da cavalaria e lhe dá duas instruções: jamais seduzir ou ser seduzido por alguma mulher, e, quando chegar no Castelo do Graal, perguntar a quem serve o Graal. Parzival parte ao encontro de sua mãe para ajudá-la, mas descobre que ela morrera de coração partido. Encontra então Blanchefleur, Branca Flor, e depois disso, tudo o que faz é a serviço dela. Pede-lhe a jovem que derrote o exército que mantém seu castelo sitiado. Ele obedece e depois passa a noite com ela. No dia seguinte, após viajar quase o dia inteiro, encontra dois homens num barco. Um deles, o que está pescando, convida-o para passar a noite em sua casa. Quando Parzival chega ao lugar indicado, descobre ser um castelo, onde é recebido com pompa real, e fica sabendo que o pescador era o próprio Fisher King. Presencia uma cerimônia na qual 4 jovens carregam uma espada que sangra sem parar, e uma jovem carrega o Graal. Durante o banquete, o cálice é passado de mão em mão e todos bebem dele. A sobrinha do Fisher King traz a espada e o rei a prende na cintura de Parzival, que, entretanto, não faz a pergunta recomendada por Garnamond. Na manhã seguinte, vê que todas as pessoas e o castelo desapareceram. Continua a viagem e encontra uma jovem muito triste. Seu cavaleiro fora morto pelo namorado ciumento da donzela da tenda. Portanto, nosso herói fora culpado por essa morte. Quando a moça fica sabendo que ele viera do Castelo do Graal, repreende-o duramente pelos seus erros, dizendo-lhe que as terras e o povo continuam na desolação e na miséria, porque ele não fizera a pergunta que lhe haviam ditado. Mais tarde, também, reencontra a donzela da tenda, e ela reitera que tudo que dê errado. Mais tarde, também, reencontra a donzela da tenda, e ela reitera tudo que dê errado que ele fizera. Diz-lhe que a espada que lhe foi dada quebrar-se-á na primeira vez em que for usada, e que só poderá ser soldada pelo armeiro que a fez. Depois disso, jamais tornará a partir-se. No curso de sua jornada, Parzival derrota muitos cavaleiros e os vai mandando à corte de Arthur. Quando lá estivera, não foi reconhecido como herói, mas o próprio Arthur agora vai procurá-lo, para que a corte possa honrá-lo, sem saber que Parzival está acampado ali bem perto. Enquanto isso, no acampamento, um falcão ataca 3 gansos, ferindo um deles. E o sangue que cai na neve faz com que o jovem se recorde da flor branca e caia num transe. 2 dos homens de Arthur o veem e tentam persuadi-lo a voltar com eles, mas Parzival os arranca de suas montarias. Um terceiro cavaleiro, Gawain, gentilmente convence-o a ir à corte, onde é recebido em triunfo. A alegria termina quando uma donzela horripilante, montando uma mula decrépita, se aproxima e enumera todas as falhas de nosso herói. Apontando-lhe o dedo, Henrique acusa: é tudo culpa sua. Determina tarefas a todos os cavaleiros e diz ao jovem que volte a procurar pelo Castelo do Graal e que desta vez faça a pergunta. Parzival passa por muitos outros episódios. Em algumas versões, viaja por 5 anos, em outras, 20, e no transcurso torna-se amargo e desiludido. Pratica atos heróicos, mas esquece-se da igreja, da flor branca, da moça, e do próprio Castelo do Graal. Certo dia, encontra alguns peregrinos que lhe perguntam o motivo de estar armado numa sexta-feira santa. Cheio de remorsos, acompanha-os até um eremita para a confissão. O velho absolve-o e manda-o ir imediatamente ao Castelo do Graal. O poema de Chrétien de Troyes para aqui, e houve muitos outros autores que tentaram terminá-lo.
Numa das versões, Parzival vai ao castelo, faz a pergunta certa e a resposta é dada imediatamente. O Graal serve ao rei do Graal. Este não é o Fisher King, mas o rei do Graal, que sempre morou na sala central do castelo, desde tempos imemoriais. O rei é curado instantaneamente, o país se recupera e o povo pode, então, viver feliz para sempre. Esse é o mito da história de Parzival e do Santo Graal. Durante as próximas 10 aulas, nós vamos esmiuçar, junto com Robert, tudo o que envolve a psicologia masculina dentro desse mito. Tá bom, pessoal? Por hoje, ficamos aqui e aguardo vocês na próxima aula. Sugiro que acompanhem as nossas aulas junto com o livro, ou seja, leia o primeiro capítulo, assista a próxima aula do capítulo 1. Leia o capítulo 2, assista a aula do capítulo 2. É melhor, eu acredito, que para o melhor entendimento, leiam antes e depois a gente comenta. Pode ser que fique mais fácil a compreensão de algumas coisas. Tá bom? Então, é isso e até a próxima aula.